Olá, meus lindinhos, minhas lindinhas. Estamos aqui mais uma vez reunidos pelo coração. Em nossa reunião mediúnica, que ocorre todas as quintas-feiras, com o propósito da divulgação do Evangelho. Sintam-se todos acolhidos e recebam um nosso fraterno abraço. Muito bom estar de volta aqui com vocês. Se você achar conveniente, faça seu evangelho no lar hoje. O que você acha? Se discipline para isso. Sou a Margarete, voluntária do CETRELV, a casa que é um pontinho de luz neste universo. Por favor, sintam-se à vontade em colocar um recipiente com água para ser fluidificada pelos benfeitores. E se você toma algum remédio ou faz algum tratamento, utilize esta água para tomá-las, ok? Nas palavras de Emmanuel, a água é um dos corpos mais simples e receptivos da Terra. É a base pura em que a medicação do céu pode ser impressa. E mais, hein? Nesse livro aqui, ó, Saúde, de Miramês, fala assim, ó, que o poder de cura da água ainda é segredo. E desprezá-la é separar-se da vida. Olha só. Nela, na água que você colocar separadinha, serão derramados o orvalho do plano divino, que a magnetizará com raios de amor em forma de bênçãos. Muito legal, já pensou nisso? Tudo para a sua melhora física e espiritual. Enquanto vocês se organizam, eu devo avisar que a nossa casa há cursos online, há cursos presenciais, com atividades de terapêutica e educação mediúnica. Somos parceiros de entidades que ajudam o próximo. Nos pergunte nesse telefone, ó, 943356964, pergunte quais são as casas, tá bom? Nas quartas-feiras nós temos reunião mediúnica e no mesmo horário às 20 horas nas quintas-feiras temos Evangelho Terapia. Na nossa casa, tudo se inicia com a sua presença a partir das 14 horas aos sábados, retirando uma senha específica. E às 15 horas lá na casa, temos estudos públicos presenciais, seguidos de passes, só que nos sábados com palestrantes de outras casas espíritas, que muito nos honram com a sua presença. Nas quartas-feiras, também nós temos passes espirituais, tá? Bom, nós possuímos uma pequena lanchonete, onde toda a renda é revertida para o Grupo Alta de Souza, a nossa mentora dos enxovais de bebê. E se você tiver interesse, nós também temos lá, em alguns dias específicos, aulas de crochê. Bom, agradecemos também, em nome de toda a diretoria, aos frequentadores que lá nos deixam tampinhas plásticas, lacres de latinha, cupom fiscal sem CPF, deixam cestas básicas, peças de enxovais de bebê. Recebemos também por meio de Pix a ajuda para melhorar o nosso espaço. Grata, gratíssima aos irmãos por esta confiança. Bom, assim estejam onde vocês estiverem, fique bem confortáveis. Se você está sentado, se você está acamado, tente relaxar os braços, as pernas. Pense em algum lugar que você foi muito feliz. Uma praia, um campo, um lar, não sei. Feche seus olhos. E agora, neste local, pense na imagem de Jesus. Preste atenção, escute as batidas do seu coração, sinta sua respiração, inspire profundamente, expire gratidão. E assim, mais relaxados, vamos fazer o Pai Nosso. Pode abrir os seus olhos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas,
Não nos deixeis, Senhor, cair em novas tentações e livre-nos de todo mal. Obrigada, Jesus, pela permissão desta tão importante tarefa. Assim, em conexão com o plano maior, sentindo o amor de Jesus, nosso irmão, o médium de Deus, nada mais, nada menos do que isso, que é o nosso companheiro de todas as horas. Rogamos que envie-nos bons espíritos, solicitamos luz. Jesus, afaste de nós os espíritos malévolos, encarnados, desencarnados. Por favor, Jesus, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Inspira-nos a indulgência, a benevolência. Que Jesus derrame sobre nós os seus eflúvios de paz e de amor. Que a espiritualidade atue sobre todos nós e que este amor alcance principalmente quem está precisando de alguma intervenção em sua vida. Não é linda essa prece? Sabe onde ela está? Ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse aqui, ó, que daqui a pouquinho nós vamos ler. O meu é tradução do Herculano Pires, tá? Então, pense a esse respeito, ela está no item 6. Quando você tiver alguma aflição, vai lá, faz a prece, tá? Que o Dr. Bezerra de Menezes, patrono da cúpula espiritual do CETRELV, apóstolo do bem e da paz, movimenta tuas falanges amigas junto do saudoso querido nosso irmão Melo, que são almas caridosas que cumpriram as suas missões, que eles nos envolvam. Que esta sensação seja extensiva a todas as pessoas que não são caras ao nosso coração, seja deste mundo ou de outro mundo, seja na terra ou no espaço, não é? Espero que este ato acalente o nosso espírito, atuante em nossa alma, em nossa célula, em todo o nosso sistema, em todo o nosso organismo, nos fortalecendo cada vez mais. Assim, sintonizados nessa vibração amorosa, vamos à nossa tarefa de hoje. Que o meu mentor me ajude, Jesus, por favor. Me inspire na condução das palavras da leitura de hoje. Vamos ver o que nós vamos ler hoje. Então, seguindo o Evangelho segundo o Espiritismo, da tradução de Herculano Pires, nós abrimos aqui no capítulo 1, não vi destruir a lei, e no item 8, aliança da ciência com a religião. Então vamos fazer a leitura, fazer os breves comentários sobre o texto de hoje. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas estas leis que leis, né? A do mundo material e a do mundo moral, tendo o mesmo princípio que é Deus, não pode contradizer-se. Se umas forem a negação das outras, umas estarão necessariamente erradas e as outras certas, porque Deus não pode querer destruir sua própria obra. Incompatibilidade que se acredita existir entre essas duas ordens de ideias provém de uma falha de observação e do excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. Disso resulta um conflito que originou a incredulidade e a intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos de Cristo devem receber o seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes dos ensinos deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual, em que a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, apoiando-se mutuamente e marchando juntas, sirvam uma de apoio para a outra.
Então, a religião, não mais desmentida pela ciência, adquirirá uma potência indestrutível, porque estará de acordo com a razão e não se lhe poderá opor à lógica irresistível dos fatos. A ciência e a religião não puderam estender-se até agora. Por quê? Entender-se até agora. Porque encarando cada uma das coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Era necessário alguma coisa para preencher o espaço que as separava, um traço de união que as ligasse. Esse traço está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regulam o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez constatados pela experiência dessas relações, uma nova luz se fez. A fé se dirigiu à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé. E o materialismo foi vencido. Bom, vocês sabem que eu tenho um tempo, né, para fazer a explanação do assunto. Eu aconselho que vocês leiam até o final o texto. Ele é um pouco, falta só mais esse pedacinho do Evangelho, tá? Mas eu tenho tempo, eu estou olhando a hora aqui, e então nós já vamos entrar na reflexão sobre o capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, sobre o item 8, Aliança da Ciência com o Evangelho. Bom, qual a minha primeira observação, né? Que é um assunto maravilhoso, iniciando neste ano de 2024, com tantos sonhos e promessas que pretendemos realizar, quantas alianças podemos concretizar. Vamos aproveitar esse texto. Por que será que Jesus não veio destruir a lei, né? Já dizia Herculano Pires na explicação sobre esse evangelho. Bem na introdução e no capítulo 1, ele diz que constitui o verdadeiro estudo sobre a natureza, o sentido e a finalidade do Espiritismo. Então, nós começamos muito bem. Aliança, ciência, religião. Primeiro, o que é uma aliança, né? Aliança é o efeito de aliar-se, fazer um acordo, é um casamento, não é? Por isso que é a fé raciocinada. Não viemos discutir, não viemos brigar, não viemos dividir, nós viemos nos unir, raciocinar, sentir. E o que é a ciência? É um corpo de conhecimento adquirido por observação, identificação, pesquisa, tudo formulado metodicamente. E o que é a religião? Será que a religião é aquela com maior número de adeptos? Não é? Será que é o cristianismo? Será que é o islamismo? Será que é o hinduísmo? Será que é o budismo? Será que é quem não tem religião? Meu Deus, né? No Espiritismo diz que a religião é o ângulo divino que se liga, que nós nos ligamos ao céu, por constituir a restauração do Evangelho de Jesus. Nós temos lá na casa um curso aos sábados às 17 horas desse livro aqui, ó, O Consolador. E essa definição que a religião é um ângulo divino que a liga ao céu está nesse livro aqui. Bem lá, definição. Então você vê, o que veio dizer no capítulo 1, não vi destruir a lei, no item 8, veio fazer a aliança da religião e da ciência. Está escrito aqui, né? E Allan Kardec diz que a ciência com a religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra revela a lei do mundo moral. Nós acabamos de ler. A ciência e a religião não podem mais se repelir. Elas têm o mesmo princípio que é Deus. Essas duas forças devem se apoiar, marchar juntas. Antes até se acreditava que havia Zeus, o rei dos deuses, do raio, do trovão. Tínhamos a Hera, que era a rainha dos deuses, do casamento, da família. Tínhamos Poseidon, né, que era o deus dos mares. Tínhamos a deusa Atena, que era da sabedoria, né?
E em 1863, quando Allan Kardec fez o apontamento aqui nesse evangelho, a ciência e a religião não se entendiam, pois cada um encarava com suas opiniões. Aí ele vem e fala, né, que esse ponto de vista exclusivo não se pode mais. E tem que se repelir, porque nós devemos considerar que se havia um traço que a separava, esse traço tinha que ser unido. E o que aconteceu? Com o conhecimento da lei que rege o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal, tudo vem sendo esclarecido. Quando que isso ocorreu? Da noite para o dia? Claro que não. Quando Jesus afirmou não vir destruir a lei e os profetas, mas dar-lhe cumprimento, uma nova luz se fez. Demorou, mas se fez. E a fé se dirigiu à razão. E o materialismo está sendo vencido. Claro que está demorando, claro que é assim que é, porque nós somos seres humanos, né? Criador da criatura, né? Então, no livro Atos Mediúnicos, do Marco Maiuri, que outro dia eu li, ele fez pelo Espírito Natanael. Ele fala lá, né, que nós vamos constatar que inúmeras culturas, por meio de seus predecessores, manifestaram-se por inúmeros missionários. Para quê? Para preparar a terra de maneira vibratória que pudesse vir Jesus. Você vê, Sócrates falou, Platão falou, Eurípides falou, Zoroastro falou, Buda falou, Confúcio falou, muitos outros falaram. Estavam preparando a terra vibratoriamente para receber Jesus, né? Aí a revolução moral se realizou, claro. Teve que passar muito tempo, né? Passaram-se 18 séculos, porque o livro do Allan Kardec é de 1863. E o momento da inclusão chegou. Estamos numa nova era da humanidade, gente. Produziremos, assim, grandes modificações nas relações sociais. Nos amaremos mais, nos respeitaremos mais. Isso está nos desígnios de Deus, resultado da lei do progresso. Você quer um exemplo? Pega o livro de saúde, esse aqui mesmo, ó, de Miramês por João Nunes Maia, O Sol Nascente. É um item que tem aqui, que diz, olha só, deixei até uma régua quando eu li, né? O Sol emite energias que direcionam a vida para todos os planetas do sistema solar e os sustenta, como um pai ou uma mãe. E até outro dia, a ciência ignorava muitos fenômenos ligados ao Sol. Quem não se lembra disso, não é verdade? Mas o Sol existe pela vontade divina. Sabemos que o Sol existe por a vontade divina, que é mantido por altas inteligências, que suprem a sua luz de períodos a períodos, na sequência dos comportamentos estelares. Sem se falar, gente, na lei da gravidade. Você imagina uma coisa dessa, né? Na questão 799 até 802, desse livro aqui, ó, do Livro dos Espíritos, você vai encontrar assim, como que o espiritismo pode contribuir para a lei do progresso? Destruindo o materialismo, que é a chaga da humanidade, acredita? As ideias se modificam pouco a pouco. É preciso geração, geração, geração para apagar os traços dos velhos hábitos. Veja bem, por um acaso você ensina à criança o que ensinariam a um adulto? Você dá um recém-nascido uma feijoada, por exemplo, uma caranguejada que vai ter, né, no dia 3 de fevereiro na Gaã. Você daria esse tipo de comida para as crianças? Não. Por quê? Porque cada coisa há seu tempo. O Espiritismo marca um progresso na humanidade e que poderia acelerar até convencer os incrédulos. Mas o próprio Cristo, com toda a sua habilidade, todo o seu talento, com tantos acontecimentos, com tanto prodígio que ele tinha, tanta coisa que ele realizou, ele convenceu a todo mundo? Deus não quer conduzir os homens à força,
em sua bondade. Quer deixar-lhes por mérito de se convencerem pela razão. Então, na sua pureza primitiva, observe como eram os profetas, como eram os costumes. Lembra da lista de deuses que eu já mencionei? Se você pegar a questão 268 até a 271 de novo, desculpa, né, desse livro não, 268, 271 é desse aqui, ó, do livro Consolador. Fala sobre as seitas religiosas de todos os tempos, pela influenciação de seus sacerdotes que procuraram modificar os textos sagrados. Mas não adianta, tudo volta a ressurgir. Quantas pessoas aqui nesse grupo não sabem da história de Justiniano e Teodora? Quantas modificações eles tentaram, quantas coisas tentaram alterar. Mas as leis divinas voltam e se ressurgem, porque Deus é Deus. Que adianta? Dá uma procuradinha na internet sobre a história deles dois para vocês verem quantas coisas fizeram. Mas não adiantou. Nós estamos aqui hoje falando de Deus, falando do Evangelho, falando da comunicação espiritual. Como não pode haver aliança entre a ciência e a religião, como se explicaria a camada de ozono em algumas dezenas de quilômetros acima de nós, colocados para filtrar os raios solares protegendo a nossa vida? De novo, no livro O Consolador, na questão 13, você vai descobrir que as forças espirituais organizam a atmosfera. Isso é incontestável. Vai fazer um curso lá no CETRELV, na nossa casa, tá? Se não pode ir pessoalmente, vá, faça pela internet, estuda esse livro, você vai ver que fantástico. E as descobertas arqueológicas incríveis que enriqueceram nossa compreensão da história do mundo antigo, né? Agora mesmo, no ano passado, 2023, nossa, já estou falando no ano passado, né? Quanta coisa surgiu. Outro dia mesmo eu estava vendo uma palestra do Haroldo Dutra e ele falou que o Evangelho segundo o Espiritismo é um comentário do Evangelho de Jesus, um novo paradigma religioso oferecido à humanidade. É um tratado moral e prático. Qual tem sido a minha conduta? Qual é o nosso? Qual é o meu paradigma? Pelo menos para esse ano de 2024. No que eu vou melhorar? Se você pegar a questão 625 do Livro dos Espíritos, você vai ver que Jesus é para o homem o modelo da perfeição. Como você tem se aprimorado, né? Uma vez até perguntaram em Londres, se não me engano, numa reunião para o Gandhi, olha só que perguntaram. O que fazer para o cristianismo prosperar na Índia? Olha só que pergunta que fizeram, né? E o Gandhi falou assim, que o cristianismo seja ensinado sem deturpação nenhuma, que as pessoas vivam como o Cristo. O que eu quero dizer com isso para você? Que você pode seguir o Gandhi, pode seguir o Buda, quem você quiser. Nem todos nós frequentamos a mesma escola. Porém, sempre haverá uma conexão de Criador e criatura, gente. Você pode ser católico, taioísta, protestante, messiânico, judeu, não importa, seja espírita, não importa. Não vai o mundo inteiro na mesma escola. Nós somos várias escolas, mas todos somos ligados com a fonte divina que é Deus. Deixa eu olhar a hora. Eu poderia ficar falando. É um assunto lindo, interessante, maravilhoso para início de 2024. Mas eu devo concluir que Moisés trouxe a missão da justiça. E o Espiritismo, em sua feição de cristianismo redivivo, traz a sublime tarefa da verdade. E este evangelho maravilhoso é a revelação insuperável do amor. Sempre o amor, como diz a nossa querida Ana, né? Mas eu vou te falar uma coisa que o André Luiz, lá no capítulo 28 do livro Conduta Espírita, falou assim: disciplina é a alma da eficiência. Então eu vou caminhar para o final da nossa reflexão
Mas vocês sabem, né, que toda vez que eu faço uma reunião mediúnica, uma divulgação do Evangelho de Jesus, eu conto sempre uma historinha do Chico. E hoje eu trouxe uma historinha do livro Contos desta e Doutra Vida, pelo Irmão X. É o item 25, chama Surpresa. Então, deixa eu contar uma coisinha para vocês, né? Havia um homem que chamava Germano. Ele estava numa reunião mediúnica. Não essa aqui, né? Porque essa é para divulgação do evangelho. A reunião mediúnica é aquela que todos sentam na mesa, no centro espírita, né? É que a gente chamou de reunião mediúnica por causa da época do bendito do vírus, né? Então, o Germano estava nessa reunião mediúnica com seu mentor Bernardo. E ele estava assim, um descrente da vida, né? Ele falava assim: eu só acredito que existe outra vida, querido mentor, se pudesse materializar-se aqui, aos meus olhos, uma pessoa. A minha fé seria muito maior. Eu quero algo palpável, mentor querido. Então, o mentor fala, né, na reunião: você deseja então uma manifestação que venha de cima, alguém que caia das nuvens, do espaço, com outro idioma, de outra constelação, podendo até de repente ocasionar um bem ou ocasionar um mal, não importa? Aí o Germano fala: não, nem quero tanta exigência, querido mentor. Bastaria ser um ser materializado aqui, ó, na minha frente, em forma humana. Vamos falar a verdade, hein? Quanto de nós correríamos se isso acontecesse, né? Eu amo muito a minha mamãe, amei muito meu papai, mas imagina eles aparecerem aqui. E olha, eu estudo bastante, eu ia ficar muito nervosa, mas acho que eu ia chorar muito também, né? Então, ele queria que aparecesse um ser na frente dele. Poderia surgir em nossa intimidade doméstica sem qualquer passe de mágica e mostrar-se, dizia o médium, né? Então, você quer que um espírito se materialize na Terra? Isso solicita muitas condições, o mentor falava para ele, né? Imaginamos que a sua iniciativa se transformasse num hóspede dentro da sua casa, numa criatura doente, requisitando cuidados inimagináveis, solicitando cuidados, remédios que pudesse exprimir-se com segurança. Aí o médium falou: é isso mesmo que eu quero, mentor, eu quero. Quero contemplar um espírito assim, na minha frente. E isso consolidaria, sem dúvida, a riqueza da minha alma na fé, na imortalidade. Então, o mentor fica olhando para ele, pensando como é que vai agir, como é que vai responder, e fala assim: mas isso é um acontecimento de todo dia, meu caro. Tal manifestação, inclusive, foi recente aqui na sua casa, sob esse teto que você está nos acolhendo. Não faz nem muito tempo, faz uns 15 dias. Nesse próprio lar. Aí o menino ficou olhando, pensando. Mas alguém corporificou? Sim, corporificou. Um gênio bondoso, bateu-lhe a porta, você abriu, ele entrou e agora é ligado a você e espera o seu carinho. Germano: mas querido mentor, como assim? Nada a ver, não pode ser. Bom, o benfeitor, mentor, que estava materializado lá no médium, né, que estava incorporado, ergueu-se, foi ao aposento do ladinho e trouxe um pequeno volume e colocou no colinho do médico. Depositou com respeitosa ternura no colinho do amigo. O médium pegou o pequenino volume e, entre aflito e espantado, encontrou em um sono tranquilo o seu próprio filhinho recém-nato, corpo miúdo e quente do seu próprio bebê. Olha, gente, que história linda! Fala a verdade. Nós queremos coisas que às vezes acontecem aos nossos olhos e nós não percebemos. Como poderia haver uma aliança maior entre religião e ciência como o nascimento de um bebê?
Esse é o nosso problema. Há manifestações de espiritualidades ocorridas diariamente, que só a inteligência divina, só nela, encontramos a coordenação, o equilíbrio da lógica de Deus. Oh, que pecado! Eu preciso terminar, não posso mais continuar. Eu queria ler um poema do livrinho da Alta, esse livrinho aqui, que é a nossa mentora dos trabalhos de enxovais de bebê, mas eu vou só ler uma frasezinha, tá? Eu vou dizer assim: Jesus desvendou verdades, foi a luz que iluminou a humanidade. Sob leis divinas, ensinou os caminhos do amor, espargindo assim a verdadeira felicidade. Preciso concluir, solicitar aos amigos espirituais a fluidificação das águas e dos remédios, que alguns irmãos nossos devem ter colocado, com suas respectivas intenções. Se você está passando por uma aflição, descobriu alguma doença agora, faz pouco tempo, no rim, vai fazer químio, vai fazer rádio, vai saber, gente. Você está num leito de dor, por favor, fluidifique a água. Tome em golinhos com os remédios que o médico te indicou. Assim você se sentirá muito mais fortalecido. Espero de verdade que os comentários aqui realizados façam que possamos pensar que Jesus não veio destruir a lei. Pelo contrário, veio esclarecer, veio ser aliança entre a espiritualidade e o mundo terreno. Seja você, pelo contrário, a paz no mundo. Seja um católico, seja um árabe, seja o que você for. Seja qual for a religião, qual for a crença, qual for o credo, qual for a terra que você nasceu. Todos desencarnaremos, todos temos perispíritos, para todos existe a lei de causa e efeito. Não importa a escola divina que você frequenta, porque nas palavras de Kardec, entendamos que caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado. Porque se nossas descobertas demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, o espiritismo a aceitará. Isso está em Gênesis, tá, gente? No item 1, no capítulo 1, item 55. Ó. Dá uma olhadinha lá. E até hoje, Kardec não foi desmentido em um único ponto. E assim, Jesus Cristo, amado e querido, eu vou pedir a fluidificação das águas. Que estas águas sejam derramadas sobre elas o orvalho do plano divino, magnetizando cada líquido com raios de amor, de saúde, consagrando nessa água pura e abençoada nos céus os fluidos de cura e outros que nós precisamos para o nosso equilíbrio físico e espiritual. Dignos obreiros do Senhor, derramai a graça e a paz sobre a água e sobre toda a humanidade sofredora, principalmente aqueles que estão em guerra. E aquele que beber desta água, em nome de Jesus, receba uma onda de luz, de alegria, de fé para o seu restabelecimento e para o seu dia a dia. Em gratidão por esse momento, Jesus, pedimos. Abençoa nossos familiares, as crianças desamparadas, as grávidas, os idosos, os encarcerados, Jesus. Quem está enfermo, revigora as pessoas em depressão, dê apoio, força e coragem aos voluntários, aos nossos voluntários, inclusive do CETRELB, aqueles de muito boa vontade. E como diria São Francisco de Assis, aos nossos bichinhos de estimação. E mais, Jesus, este planeta em que vivemos abençoa.
Deixamos também uma vibração em branco para todos os dirigentes de nações que cultivem a paz. Deixamos uma vibração em branco para você, meu amigo que está me ouvindo, pessoa querida. Uma vibração em branco para você, para que você dirija ao que lhe aflige o coração. Alguém que já se foi, alguém que está doente, ou por você. Jesus. E finalmente por nós. Cada um de nós nos abençoa, Jesus, com muita saúde. Agradeço, Jesus, a alma querida que me ouve, que me observa, a permissão de estar com você até agora. Por favor, amigo, não se esqueça de dar um like para que este conteúdo chegue a um número maior de corações. Você é muito precioso para Jesus, que é seu irmão. Cuide-se e até breve, se Deus nos permitir. Uma ação da Ação Franciscana de Paz e Bem para todos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.